Welcome to Harry Hub and don't forget to subscribe. O mundo ensinou por muito tempo que o corpo masculino precisava ser corrigido, polido, escondido, ajustado a padrões artificiais. Mas existe uma verdade silenciosa que nunca deixou de existir. Uma força que permanece mesmo quando ninguém está olhando. Uma presença que não pede permissão para ocupar espaço. E essa força vive no corpo natural do homem, no peito coberto de pelos, na pele que carrega marcas do tempo, na textura real que não foi criada para agradar, mas para existir, porque o masculino verdadeiro não nasce da tentativa de impressionar. Ele nasce da aceitação, da calma, da firmeza silenciosa de quem sabe quem é. E quando você observa um homem confortável em sua própria pele, com seus pelos desenhando caminhos únicos sobre o corpo, você não está apenas olhando para uma forma física. Você está sentindo uma energia, algo primal, antigo, quase instintivo, algo que conversa diretamente com o inconsciente, porque os pelos não são excesso, são identidade, são memória genética, são a prova de que o corpo masculino não foi feito para ser neutro, mas para ser vivo, presente e intenso. E cada fio carrega uma história invisível, cada sombra no peito cria profundidade, cada curva natural fala de força sem agressividade, de sensualidade sem esforço, de presença sem barulho. E é por isso que o Harry Club não celebra apenas corpos, ele celebra a autenticidade, celebra o homem que não se esconde, que não apaga seus traços, que não se molda para caber em expectativas externas, mas que respira fundo, ocupa seu espaço e simplesmente existe. Porque existe algo profundamente magnético em um homem que não tenta parecer mais do que é, que não corre atrás de aprovação, que não tem medo do silêncio. E nesse silêncio existe um convite para desacelerar, para observar, para sentir, para perceber que a masculinidade real não está na pressa, não está na performance, não está no exagero, mas na calma, na segurança interna, corpo que repousa firme no próprio eixo. E quando a câmera percorre lentamente um torso peludo, não é sobre erotizar, é sobre reconhecer beleza onde antes disseram que havia algo a ser escondido. É sobre resgatar o olhar, reaprender a ver o corpo masculino como ele é, bruto e delicado ao mesmo tempo, forte e sensível na mesma medida, porque o peito coberto de pelos não grita, ele sussurra. E esse sussurro é mais poderoso do que qualquer grito. Ele fala de maturidade, de experiência, de conexão com a própria natureza. E a verdadeira sensualidade nasce exatamente aí. Na naturalidade, no gesto simples, na respiração lenta, no movimento contido que carrega a intenção, porque um homem confortável com seu corpo não precisa provar nada. Ele simplesmente é. E essa presença cria um campo ao redor, um espaço onde tudo desacelera, onde o olhar descansa, onde o corpo do outro responde quase sem perceber. Porque existe algo ancestral em reconhecer um corpo masculino que não foi domesticado por padrões artificiais, que mantém seus pelos como parte de sua identidade, que honra sua forma natural. E o Harry Club nasce desse entendimento profundo, desse respeito pelo corpo real, pela masculinidade que não precisa de filtros, que não precisa de cortes bruscos, que não precisa de pressa, apenas de tempo, de espaço, de silêncio, porque quando você permite que o olhar permaneça, quando você não desvia rápido, quando você observa de verdade, você percebe que os pelos não escondem, eles revelam força, revelam calor, revelam humanidade, e isso cria uma conexão que vai além da estética. É quase emocional, quase espiritual, porque o corpo masculino natural conta histórias sem palavras, histórias de trabalho, de esforço, de descanso, de presença, histórias que não foram apagadas para se tornarem aceitáveis. E talvez seja exatamente isso que torna esses corpos tão fascinantes, tão hipnóticos, tão difíceis de ignorar, porque em um mundo que tenta acelerar tudo, que tenta suavizar tudo, que tenta tornar tudo igual,
O corpo masculino peludo permanece como um lembrete silencioso de que a natureza não pede desculpas, ela simplesmente existe. E quando um homem aceita isso, quando ele honra sua forma natural, quando ele caminha com tranquilidade dentro da própria pele, ele se torna mais do que uma imagem, ele se torna uma sensação, algo que se sente antes mesmo de se compreender. E é por isso que aqui, neste espaço, nós não apressamos o olhar, não apressamos o toque imaginado, não apressamos a respiração, porque a beleza do masculino real está no tempo, na pausa, no intervalo entre um gesto e outro, no detalhe que só aparece quando você realmente presta atenção. E talvez no fundo o Harry Club seja exatamente isso, um convite para voltar ao essencial, para abandonar a necessidade de encaixar, para celebrar o corpo como ele é, com seus pelos, suas marcas, sua densidade, sua verdade. Porque no fim das contas o que realmente atrai não é a perfeição fabricada, mas a presença autêntica não é o corpo editado, mas o corpo vivido, não é o excesso, mas a essência. E essa essência está aqui, no masculino natural inteiro, sem máscaras, sem pressa, sem vergonha, apenas respirando, existindo, ocupando o próprio espaço com tranquilidade, porque essa é a força que nunca precisou ser anunciada, apenas sentida. O corpo masculino carrega histórias que não precisam ser ditas em voz alta. Cada fio de pelo, cada curva natural, cada marca na pele fala de tempo, de experiência, de presença. Não é sobre perfeição, é sobre verdade, é sobre aceitar o que é real e perceber que a beleza exatamente é aí. Quando o homem se permite ser natural, algo muda no ambiente. A energia fica mais densa, mais calma, mais segura. Não existe pressa, não existe necessidade de provar nada. Existe apenas a confiança silenciosa de quem sabe quem é, e isso por si só é profundamente atraente. O peito coberto de pelos não é excesso, é identidade, é expressão. É o sinal de uma masculinidade que não pede permissão para existir. Uma masculinidade que não se esconde, que não se molda para agradar, mas simplesmente ocupa o espaço com firmeza e tranquilidade. Respire fundo mais uma vez. Perceba como o olhar desacelera quando encontra o que é verdadeiro. Como o corpo reage quando não há artifício, quando não há máscara. A força não está no barulho, está na presença constante, sólida, quase magnética. No Harry Club celebramos isso. Celebramos o homem inteiro, o corpo que é vivido, não editado, a masculinidade que é sentida antes de ser entendida, porque no fim, o que realmente conecta não é o que é polido demais, é o que é cru, é o que é honesto, é o que permanece quando todo o resto cai. E é exatamente isso que faz o masculino natural ser impossível de ignorar. Respire fundo mais uma vez. Sinta o peso do próprio corpo ocupando o espaço. Não existe pressa aqui. O mundo pode esperar. Neste instante, tudo o que importa é a presença. Firme, silenciosa, verdadeira. Existe algo profundamente hipnótico no corpo masculino quando ele não tenta impressionar. Quando ele simplesmente é. O peito largo, coberto de pelos naturais, não pede aprovação. Ele existe com segurança, com calma, com uma confiança que não precisa ser anunciada. Cada fio conta uma história, cada textura revela uma verdade que não foi filtrada, editada ou moldada para agradar. A beleza do homem natural está na imperfeição, nos detalhes que não seguem padrões, no contraste entre força e tranquilidade. Um corpo forte não precisa ser rígido o tempo todo. Ele pode relaxar, ele pode respirar. Ele pode apenas ocupar o espaço com presença silenciosa. E isso por si só já é irresistível.